nosso espectador, quem trabalha como Uber, como iFood, como entregador, assim, você dá o login na plataforma, quantas horas por semana você passa nesse login? Sim. Que eu acho que seria um critério Aham, importante para se compreender se faz ou não entrar, compor dos critérios aham. de se configurar essa com uma relação de emprego. A relação de emprego é clássica, né, ordinária, como a gente entende, ela é muito vantajosa, Sim, por causa que uma série de direitos são assegurados ao empregado. Ele tem direito a férias, ele tem direito a 13º, descanso semanal. ele tem uma segurança jurídica maior em relação. Olá, estamos começando mais um Pode Falar em Direito, comigo Fefe, o Feliciano, mais uma vez muito bem acompanhado pelo entrevistador mais lindo do Brasil, meu irmão, claro. E é um prazer, uma alegria muito grande estar com vocês novamente, né, que nos acompanham, né, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, nas nossas plataformas, YouTube, Spotify, em todos os locais. E o nosso Pode Falar é sempre um programa que trata de assuntos do interesse geral, sempre com viés jurídico, espiritual, de tentar prestar um serviço público. E hoje a gente vai tratar de um tema muito polêmico, não é, tio Foca? É sim, maninho. Nosso próximo tema é um tema que está em alta aqui em relação à situação dos trabalhadores brasileiros, né? Que é sobre uberização, maninho. Que é Sim. algo que eu acredito que a gente tem vivido há pelo menos uns 12 anos que essas Uhum, transformações têm uhum, acontecido no nosso cenário de trabalho, né? uhum. E o que é que você pode explicar pra gente, maninho, o que é a uberização? É interessante a gente tratar desse assunto, porque o direito, ele regula nossas vidas, né? O nosso modo de ser. Ele estabelece regras de conduta, de dever ser, né? E como nós devemos nos pautar, e estabelece sanções, consequências jurídicas, se a gente não se comporta da forma adequada. Sendo que o que acontece? A gente tá visualizando um surgimento de um problema, Uhum. ou solução, não necessariamente um Aí problema, vem a um grande surgimento de questão. algo novo. Aham. De algo novo. E algo novo que é bom, mas sendo bom, também ocasiona situações difíceis e complicadas. E aí o direito é chamado a regular. Uhum. E isso não é ruim. Isso não é ruim. Isso é bom, por causa que ele vai trazer, como é que eu vou dizer, meu Deus, alguma forma de controle, de eticidade, de bom Uhum. senso, numa relação jurídica. Sendo que a uberização, e aqui a gente não está fazendo nenhuma propaganda específica, Muito né? pelo contrário. Mas é porque o brasileiro, ele cria termos, não é? É o neologismo que foi feito Isso. aqui na nossa língua. Mas assim, ele significa uma nova forma de relação de trabalho. Eu Hum. não digo ainda relação de emprego, porque isso está sendo objeto de Tipo debate. a pejotização, né, a gente também cria. Semelhante a isso, é uma nova forma de relação de trabalho na qual plataformas digitais servem como se fosse um intermediador, não é, Uhum. de prestadores de serviço, e eles compartilham os lucros dessa atividade. Uhum. É, de certo modo, parecido com a antiga cooperativa, Sim. não é? Onde se tem uma entidade central que organiza lá o pessoal que atua naquela atividade e de alguma forma beneficia todo mundo. Sendo que é algo mais moderno, algo mais inerente à revolução tecnológica que nós estamos vivenciando, no qual uma empresa, uma startup, uma ideia inovadora tecnológica consegue fazer essa intermediação e ser uma fonte de trabalho e de renda e de dignidade para um monte de gente. Uhum. Não é assim, eu não estou aqui jamais para querer criticar a ideia, não é essa Mas a assim, ideia. diferente de uma cooperativa, na cooperativa os membros da cooperativa participam das decisões Sim, executivas, é, assim, eles estão ali no conselho, eles é têm verdade. voz ativa dentro dessa realidade. É uma expropriação do capital Aham. do modelo social de trabalho coletivo. Sim, é verdade, você tem razão. E daí a importância disso ser regulado. Uhum. Porque veja, como é algo novo, como é algo que não existia, como é algo que está modificando a realidade das pessoas e de milhares de De pessoas, milhares de pessoas. não existia nenhuma regulamentação jurídica sobre isso. E se não tem, quem tem o poder nessa relação impõe a regra. Sim. E muitas vezes essa imposição, ela não vai ter preocupação com o outro lado, com a outra parte. Vai quem quer, né? No começo das relações de trabalho,
crianças iam lá para as carvoarias, não é? Trabalhar muito novas, respirando Eu coisa sei. tóxica para morrer com menos de 20 anos de idade. E se argumentava que ela tinha liberdade de contratar. O pai dela, a criança, estava lá porque ela estava lá obrigada, não. Estava lá porque quis. Uhum. Estava lá porque precisava comer. Não é? E não É. tinha nenhum tipo de Até porque na controle. Revolução Industrial houve essa questão da urbanização descontrolada, tiraram as famílias do meio rural e Sim. sim, e com custo de vida precário dentro dos centros urbanos. Então, assim, os direitos trabalhistas como um todo, eles vieram, não é? No começo do século, se solidificaram no começo do século XX como uma necessidade, porque não tinha nenhum controle. As Uhum, pessoas eram exploradas, trabalhavam praticamente até a morte, uhum. e tudo era permitido sob a liberdade de contratar. Ah, você contrata porque você quer. Como uma relação contratual e não uma relação E assim, como se elas estivessem no mesmo no mesmo patamar, no mesmo patamar. parâmetro, e não estão. Aham. E não estão. Ah, aí o tomador do serviço ainda podia, assim, ser nojento e falar: "Ah, você preferia ser escravo, não sei o quê". Ora, mas. Então, assim, nós temos que agradecer muito Hum, a organização do trabalho, as pode ter. conquistas que foram feitas para que hoje todo mundo possa trabalhar com dignidade. Uhum. E essa nova relação hoje dita de uberização, a gente chama uberização porque a principal plataforma digital que ficou mais famosa, que surgiu no mundo, foi a Uber. Porque foi a primeira, né, que É, apareceu e que saiu correndo ao mundo e ma modificando. mas envolve as outras plataformas, envolve assim, de entrega de aplicativo, né, aplicativo de entrega, envolve aplicativo de locação, de Uhum, estadia, tudo isso aí envolve essas relações de trabalho. uhum. Então, assim, é algo novo e que está em aberto no Brasil hoje, mas é uma nova forma de relação de trabalho, na qual o prestador de serviço, ele tem uma certa autonomia e liberdade, no sentido de que ele se dispõe a trabalhar em parceria com aquela plataforma digital Uhum. e o faz nos horários que bem entender, da forma que achar mais conveniente, não é? E, assim, vai ter aquele retorno financeiro que vai ser, e o trabalho vai ser gerenciado e organizado pelo algoritmo da plataforma. É basicamente Mas isso. configuraria a uberização uma relação de trabalho? De emprego, quer dizer? Porque vamos fazer essa distinção, né? Uhum, Existe diferença. Mas se configuraria como uma relação de tudo emprego? bem. A relação de emprego, porque veja, a relação de trabalho é um gênero. Uhum. Então, a relação de trabalho, ela pode decorrer de um indivíduo que vai contratar um advogado, Uma prestação de serviço contratual livre. ou paga particular um serviço médico, Uhum. não é? Ou então qualquer prestador de serviço, enfim. Aluga estúdios para locação, gravação e produção de produtos Rapaz, audiovisual. rapaz, esse é bom, viu? Esse é o melhor que tem. Aqui, ó. Segue Pois nós. pois bem, Vamos então, lá. então assim, são relações de trabalho. Sim. E nessas relações de trabalho, ela é um grande gênero, não é? Tem o trabalho do trabalhador avulso, tem o trabalho do prestador de serviço ocasional, do trabalhador intermitente, Trabalho doméstico, vários. várias formas de trabalho. E a relação de emprego é uma relação de Hum, trabalho especial, é. porque ela vai ter características, ela vai ter uma constância, né? É não ocasional a relação de Sim. emprego, ela é pessoal, não é? Eu Uhum. contrato aquela pessoa, aquele CPF ali é o meu empregado. Não é uma Não é uma terceirização que eu terceirização contrato outra empresa que um dia vem um, outro dia vem vem outro. outro. Isso não é uma relação de emprego. Tem que E, ser aquela e pessoalidade, a pessoalidade. pessoalidade, é. E fundamentalmente, na relação de emprego, existe a subordinação, Uhum, no sentido de que é o tomador de serviço, o empregador, quem gerencia o trabalho. Ele também assume os riscos da atividade que é desempenhada, uhum. ele determina ao empregado como ele deve trabalhar o dia, a hora, não é? Conduta, E assume os riscos. E assume. assume os riscos da sua atividade econômica. Uhum, Então, assim, a grande questão é a uberização, ou então as relações de trabalho decorrentes de plataformas digitais, por hum, aplicativo, como é o caso do Uber e de entrega, etc. Elas vão configurar a relação de emprego? Em princípio, hum, em princípio, a gente pode dizer que não configura. Por quê? Porque não tem necessariamente essa subordinação. uhum, Na medida em que o trabalhador, ele trabalha se quiser, como quer, na hora que quer. uhum. Ele se dispõe naqueles horários que para ele sejam convenientes. No entanto, isso não está pacificado no Brasil, porque assim, a gente não pode querer
analisar essa situação como se fosse um preto e um branco. Uhum. Não, se não for assim, é emprego, e se não for assim, Não é emprego. pois é, você Uhum. não pode, assim, porque é uma novidade, Uhum. é uma mistura. Tem que ser pensado ainda pelo legislador. Inclusive, há projetos de lei sobre isso, Uhum. no sentido de querer resguardar alguns direitos de natureza trabalhista para o prestador de serviço nessas startups, né, nessas Eu plataformas até faço uma digitais. pergunta aqui para o nosso espectador. Quem trabalha como Uber, como iFood, como entregador, assim, você dá o login na plataforma, quantas horas por semana você passa nesse login? Sim. Que eu acho que seria um critério Aham. importante para se compreender se faz ou não entrar, compor dos critérios Aham. de se configurar essa como uma relação de emprego. A relação de emprego é clássica, né, ordinária, como a gente entende, ela é muito vantajosa, Sim, por causa que uma série de direitos são assegurados ao empregado. Ele tem direito a férias, ele tem direito a 13º, descanso semanal. ele tem uma segurança jurídica maior em relação Uhum. ao vínculo que ele tem. Em compensação dele se exige mais, se exige horário, comprometimento, etc. Subordinação, todas essas categorias, né? Exato. Ele tem uma proteção previdenciária certa, No porque, INSS. porque quando o indivíduo ele tem um vínculo de emprego, toda a responsabilidade previdenciária Hum. é do empregador. É ele quem vai pagar o É ele que vai INSS, as cadastrar no guias do INSS, vai FGTS. gerar as guias. O empregado seletista, ele também paga o INSS, junto Uhum, com o empregador. Tem uma contribuição que é do próprio empregado e tem uma contribuição que é do empregador. uhum, Mas o empregador é responsável para se resolver tudo com o INSS e eventualmente descontar do empregado, uhum. entende? Então, o empregado ele é muito protegido nesse aspecto. Se eventualmente o empregador não faz isso, e ele tem uma necessidade de proteção previdenciária, se ele comprovar que tinha um vínculo de emprego, que ele tinha carteira de trabalho e tal, o INSS vai ter que dar o O benefício dele. benefício dele. E depois vai atrás do empregador, sabe? Então, assim, o fato de você reconhecer um vínculo de emprego numa relação, você, em tese, está dando uma proteção maior ao empregado. Uhum. Quando não existe esse vínculo de emprego, o empregado está menos desprotegido, porque ele vai ter que, de alguma forma, saber administrar a sua vida profissional, para que ele possa ter um momento de descanso, Uhum. para que ele possa ter uma proteção previdenciária. Ele vai ter que, por ele mesmo, ir atrás do INSS para se cadastrar como contribuinte individual. E de gerar as guias e pagar suas guias. Tudo vai depender dele. Então, assim, nem todo mundo tem essa diligência espontaneamente. Uhum. Então, por isso que é uma tragédia, quando às vezes um entregador desse de motocicleta sofre um acidente, fica sem trabalhar e não estava, assim, registrado no Por não ter INSS. vínculo, aí não tem como tirar um benefício. Exato. Existem projetos de lei que estão querendo tratar isso para querer garantir, ao menos, um seguro, uma proteção previdenciária e tal. Porque, por exemplo, uma outra questão, quando o indivíduo é empregado e ele exerce a sua atividade, o seu serviço, a sua profissão, utilizando o material dele, instrumento dele, tipo um carro ou uma moto, Moto, né? a empresa é responsável por manutenção, é responsável para se acontecer um tipo de problema, porque a empresa está assumindo o risco da atividade econômica. Sim, então toda essa questão de manter a motocicleta, no caso, seria uma responsabilidade da empresa. Caso se entenda que há um vínculo de emprego Uhum. tradicional nessa Tradicional, relação. perdão. Então, assim, qual é o fato hoje no Brasil? Pronto. No Brasil, a questão está no Supremo Tribunal Federal. Porque, naturalmente, começaram a surgir decisões da Justiça do Trabalho, umas reconhecendo, outras não reconhecendo Estão se desencontrando os entendimentos. direitos trabalhistas nessa relação de plataforma digital com seus trabalhadores. Uhum. Então, é necessário pacificar, é necessário estabelecer uma regra. E como o legislador está um pouco Avoado, não quer avoado, desagradar ninguém, muitas vezes o povo critica o Supremo Tribunal mas o Federal, Supremo vai mas o Supremo Tribunal Federal muitas vezes ele age na porque o inércia, legislador não a faz. inércia do legislador. Ou então, se o faz de uma forma capturado. Uhum. O que é um legislador capturado? O legislador capturado é aquele que faz a lei para atender um segmento específico que capturou ele, para atender os interesses de um grupo O específico. lobby. O lobby, assim, desprezando o todo. Uhum. Então, ou o legislador muitas vezes pode estar capturado ou não está nem aí. Então, o Supremo vai decidir isso. Essa questão está no Supremo Tribunal Federal sob o tema número 1291. 12,91, minha gente. 1291, isso vai ser julgado para definir se existe relação de emprego nessas plataformas digitais com seus trabalhadores. O que é que eu acho? Eu acho que o Supremo não vai dizer que há uma relação de emprego ordinária.
seletista Que estrita. é igual tal como o CLT. Porque se ele fizer isso, veja só, ele vai colocar na plataforma digital a responsabilidade, por exemplo, do carro, da moto, que muitas vezes a empresa não tem nenhum controle de como o próprio dono está utilizando ela, Eu sei, às vezes não uma é? empresa do mundo tecnológico assim se coloca como só um escritório ali com, Isso. com uma equipe reduzida e se torna um negócio financeiro e não operacional. Exato. Então, assim, eu acho pouco provável que ele estabeleça uma relação de emprego como a gente entende tradicional, clássica. Mas eu acho que ele vai estabelecer alguns requisitos que deverão ser observados, como a necessidade de um seguro para se a pessoa sofre um acidente, Uhum. como uma necessidade da plataforma digital, juntamente com o próprio prestador de serviço, contribuírem Para para o um INSS, INSS. para se eventualmente ele ficar Uhum. inválido, ele ter a proteção previdenciária. Pelo menos isso. Pelo menos isso, sabe? A questão se vai, assim, se vão ser reconhecidos outros direitos, como direito de férias, esse tipo de coisa, eu confesso que eu acho difícil colocar isso na prática. Uhum. Mas o legislador pode estabelecer algumas diretrizes. Vamos supor, se o indivíduo fica logado na plataforma um determinado período, assim. Ele vai ter uma taxa de periculosidade, ou coisa do tipo? Não, então assim, não ficou vinculado, vai gerar um direito de um bônus remuneratório a título de Percentual. 13º. Estou só Sim, cogitando. interessante isso. Sabe? De, Porque tem como você controlar isso. Tem como. Não vai gerar o vínculo de emprego, mas vai gerar uma despesa maior É, para a plataforma. Que a plataforma ela ganha muito dinheiro com um custo muito baixo. é. Atualmente, ela se tem a ideia brilhante. É olhar para esse montante e dizer, epa, peraí, dá para tirar o INSS da galera, o fundo de garantia da galera, o 13º da galera e fazer a remuneração. Aí o nosso amigo liberal que nos acompanha, não é? O Estado vai intervir nessa relação econômica. Vai. O Estado vai intervir na liberdade da economia. Que absurdo. Blá, 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 blá. Bem, na Alemanha e no Reino Unido, o Estado interviu. Esses estados liberais, Foi. os europeus, eles já têm esse pensamento socialista. É. Ei, interviu ou interveio? Interveio, não sei. Por favor. Eu não sei, por favor. Acho que interveio. Mas enfim, Mas o próprio mundo ocidental também já está agindo em os prol... grandes exemplos do capitalismo europeu ocidental, que no caso é a Alemanha e o Reino Unido, entenderam que na relação de plataforma digital com prestador de serviço é uma relação de emprego. Uhum. Então, assim, veja, o fato do Estado se imiscuir nesse tipo de relação jurídica não é nada demais, é algo que faz bem para toda a sociedade. E eu acho que, assim, no nosso país, seria possível seguir esses exemplos. Claro. E a tendência, geralmente, quando o Supremo analisa uma questão como essa, é observar que é uma como novidade. Agora, eu acredito que ele deva fazê-lo com prudência, com moderação, para não criar um efeito arrepiante. O que é o efeito arrepiante? É quando muitas vezes uma decisão do Supremo vai interferir em uma relação jurídica relevante e vai gerar um custo. Uhum. E esse custo depois vai ser repassado. Então vale a pena gerar esse custo e repassar essa despesa, porque... E uma economia que estava nascendo acabar impedindo com que ela possa existir, porque né? alguém vai pagar uma conta a mais, Sim, não é? sim. Então, como é algo que é objeto de uma relação depois de todo mundo vai consumir esse tipo de coisa, esse tipo de serviço, isso certamente vai ser transferido para o custo da operação. De toda forma, Nuno, eu ainda tenho uma fé que o mercado brasileiro é imenso. Sim. Então essas empresas adorariam uma parcela de que somos nós. Não. Porque até dentro desse segmento de locação de transporte público, assim, se você tem uma que basicamente tem um monopólio, mas mesmo assim você tem competidores. Sim. É porque é um mercado que precisa, existe uma necessidade, aquilo precisa ser atendido. Não. Podem surgir outras empresas que tenham até um cunho, outras startups com cunho mais social, que ofereçam melhores, que haja mais competição entre elas, para que eu prefira dirigir pela plataforma X porque ela é melhor para mim. Sim. E eu, como cidadão que precisa do transporte público por plataforma, eu vou escolher aquela porque ela é eticamente mais correta. Não, e se a gente for parar para ver, o custo operacional de uma plataforma dessa, ele não precisa gastar muita coisa com nada. Não. É só gerenciar. Gerenciar os aplicativos, as plataformas,
os vai e os vens, as listas, os bancos de dados. Não, e já foi uma evolução, porque veja só, né? Antes, se o indivíduo quisesse ser taxista, ele tinha que fazer um investimento altíssimo para ganhar a licença de táxi e tal. Se herdava, né, até Era, licença de táxi nesse era, país. era algo assim, exatamente porque era um nicho de exploração econômica. Uhum. E aí, com o aplicativo de transporte, os preços reduziram. Foi melhor para todo Trouxe mundo. benefícios. Eu me lembro da época que havia controvérsias por conta dos benefícios que Sim. traziam. Não, inclusive foram feitas leis na época, né, quando surgiu a ideia, né, exatamente porque tinha muitos vereadores de grupos de taxistas e tal, foram feitas leis municipais querendo proibir E é o isso, transporte é por válido? aplicativo. E é válido essas leis municipais? Não, não são válidas. O Supremo Tribunal Federal disse que o município não tem legitimidade para legislar sobre isso, pela forma, que não cabe ao município tratar desse assunto. E mesmo quanto ao mérito, o Supremo Tribunal Federal entendeu que querer restringir essa atividade ofende a liberdade de profissão, a liberdade econômica. De fato. Que o máximo que o município pode fazer é regulamentar, e regulamentar da forma proporcional, mas não pode impedir o exercício da profissão do trabalho. Ou seja, isso é mais uma vez o STF dando limites aos currais municipais para garantir o liberalismo da economia, a liberdade de economia. Aí de vez em quando a gente vê um cara desse, né, com raiva do STF, né? Por quê? Assim, não que o STF só faça coisa boa, tem decisões que a gente critica, mas graças a Deus nós temos uma Corte Constitucional que procura melhorar a vida das pessoas, né? Não, e o que a gente tem muito também, os críticos pela crítica, são papagaios de pirata. Sim. Que não se veem como massa de manobra e estão ali só reproduzindo ideias dos seus senhores. Pois bem, aí isso é uma questão interessante, porque tava na mídia recentemente, né, uma proibição do aplicativo de transporte por motocicleta na cidade de São Paulo, que o município estava impedindo. Estava querendo impedir. E não, estava até multando o povo, né, aprendendo e tal. Então, assim, o Supremo já declarou que esse tipo de lei é inconstitucional. Eu não sei exatamente qual é a situação que está atualmente lá nesse momento. Comenta aqui. Mas em princípio, não é para ser vedado esse tipo de atividade por lei municipal. Exatamente por ofender esses princípios constitucionais de liberdade de trabalho, de liberdade econômica, livre concorrência, e que permite que muita gente tenha a dignidade de poder trabalhar. Mas voltando ao começo, não é? É uma relação de trabalho nova. E sendo uma relação de trabalho nova, o direito está tentando, de alguma forma, analisar isso com muito cuidado para estabelecer algumas regras, não é? Então, assim, como eu disse, né, a questão está em aberto no Supremo Tribunal Federal. Nós temos exemplos de países desenvolvidos e capitalistas onde o Estado estabeleceu requisitos próprios de relação de emprego nesse tipo de atividade, que é o caso da Alemanha e o caso do Reino Unido, e que acredito eu que o Supremo, diante da inércia do legislador, deve estabelecer algumas diretrizes sobre isso. Que ele não vai deixar que isso seja uma terra de ninguém, onde só o interesse capital tenha se sobrejuga a população. Não, o trabalhador. Veja, assim, é como a rede social que nós amamos, que nós utilizamos, que nós compartilhamos. Uhul! A rede social, se ela não for regulamentada, ela vira a dona do direito, ela vira a dona daquela relação jurídica e se impõe a todo mundo. Eu só faço o que eu quero, e não pode ser assim. Da mesma forma, se não existir algum tipo de interferência nessas plataformas tomadoras de serviço, é elas que vão impor o direito, e também não pode ser assim. Porque a tendência de não observar o direito dos trabalhadores ou de não dar nenhum tipo de conforto e segurança jurídica para eles é enorme. De fato. Então, assim, acredito eu que quando for resolvido, ou por uma lei que surja, né, ou então pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar essa questão que está lá em aberto, né, para tentar pacificar decisões da Justiça do Trabalho, nós vamos, assim, ver essa nova relação jurídica com alguns requisitos parecidos com a da relação de emprego, mas acho que não todos, porque também é impossível uma empresa como essa fiscalizar todos os trabalhadores. Como é que numa situação virtual, que é uma plataforma digital, se estabeleceria um critério de subordinação? Tem certos quesitos que não dá no mundo, não dá para o mundo virtual. Isso não é como uma relação de emprego normal. Então, assim, na verdade, como eu disse, nós estamos presenciando uma nova realidade social que demanda uma nova regulamentação jurídica para aquela atividade social. E é bom ficarmos observando isso agora, não somente, mas temos a uberização
como um exemplo de como é que a tecnologia afeta na mudança dos nossos direitos. E os profetas do Apocalipse que nos acompanham também, né? Sobre, vai ficar caríssimo. Assim, eu tenho fé que não. Eu acho que os lucros que essas instituições têm são enormes. Assim, eu acho que se separar um tantinho Eu lá. não vi a conta, não, mas acho que dá pra bater. Assim, pois é, assim, Sabe? se separar um tantinho lá dos lucros que eles têm para pagar uma previdência, pelo menos, e um seguro para esses trabalhadores, eles não vão ficar mais pobres por conta disso, não. E não precisa passar essa conta para a gente, não. E se passar, vão surgir outras plataformas que vão ter um bom senso É e isso que aí. não vão exorbitar. Eu Porque acho. é assim que funciona o livre mercado correto. Não, pro século XXI é isso. Eu acho que tá aí a oportunidade de que surjam a livre concorrência, de fato, modelos mais éticos e mais conscientes com a classe trabalhadora. Exato. Cooperativas podem resolver esse É. problema, sabe? Trabalhador, estamos com vocês. Vamos nós. Pronto, Pois, irmão. Maninho, mais uma vez, um prazer ter você, mais um esclarecimento. E até a próxima semana com vocês no nosso Pode Falar em Direito. Um Cheiro. cheiro. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tá ótimo, cara.